Bem-vindos ao RealizaCast. Eu sou Vanessa Cruz. Eu sou o Dr. Neto. Eu sou o Cris Boni e nós somos os realizadores do bem. É isso, gente. Muito bom. Mais um dia reunidos para realizar o bem. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós inspiramos você a multiplicar a prática do bem, seja onde você estiver, no Brasil ou no mundo, porque graças a Deus a internet leva o nosso trabalho, o nosso bate-papo para o mundo todo. Para o mundo todo. E antes de começarmos, a apresentação do nosso convidado, ilustre convidado, vamos agradecer, os nossos patrocinadores, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Muito obrigado por vocês estarem com a gente, interagindo. Tem sido muito legal a interação desse povo com a gente. Vocês sempre são muito bem-vindos. Muito obrigada. Eu quero que vocês pensem um pouquinho, quando a gente fala em realizar o bem, nós temos falado em realizar o bem em diversas áreas, né? Falamos na área da família, da saúde, e nós ainda não falamos sobre educação. E hoje eu trouxe nós trouxemos um convidado que é muito querido meu, que eu conheço há 30 anos. Pouco tempo. Eles nasceram juntos praticamente, não é Não isso? precisava falar, aos 30. Desde a maternidade. Pronto, melhorou. Um menino incrível, fora da curva. E eu quero começar falando uma frase linda que ele me mandou nos nossos bate-papos. Eu estou sem óculos, vocês perceberam que hoje eu estou sem óculos? Mas vai lá, eu vou conseguir ler sem errar. Imagine um mundo onde preparamos as crianças para a vida. Não apenas para os exames, onde os alunos se formam no ensino médio sabendo... Ixi, cadê o óculos, gente? Sabendo seus dons e como usá-los. Imagine os pais enfatizando a agência em vez da realização, a criatividade em vez da conformidade e os professores guiando jornadas de autodescoberta. Nós temos aqui hoje um dos maiores nomes da educação no Brasil. Quando você pensa em educação, você com certeza vai chegar a ele. Um grande empreendedor, mas antes de tudo um pai e marido fantástico. Um homem que realiza o bem dentro e fora do trabalho. Se eu contar para vocês, eu sei de vários casos aqui dele realizando o bem e não tem nada a ver com o trabalho dele, muito pelo contrário. Ele é executivo há mais de 30 anos com experiência em multinacionais, liderando gestão de negócios, formado em administração de empresas, com MBA em gestão internacional de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, especializado em negociações por Harvard. Ele fala português, inglês, alemão e vai por aí. Mas hoje nós vamos falar só em português. Todo mundo aqui vai conseguir entender. Sócio fundador da EXP, Inteligência Educacional, que se você não conhece aí, Google, porque você vai ficar realmente maravilhado com o trabalho que eles fazem. Inteligência Educacional vem se dedicando nos últimos anos ao estudo da educação para o século XXI e nas mudanças radicais pelo qual o mercado de trabalho e a economia passará nos próximos anos. E como preparar os milhões de jovens para esse futuro volátil e incerto, complexo, ambíguo e exponencial. Com vocês, Henrique de Schauer. Muito bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Prazer é nosso. Todo E honra é nossa. E aí eu te pergunto, me fala, eu já falei bastante aqui, mas eu quero que você me fale o Henrique pelo Henrique. Me conta do Henrique pelo Henrique. O Henrique pelo Henrique, ele é inquieto, né? A gente está hoje vivendo uma transformação tão grande e não dá para a gente olhar para tudo isso passivamente e dizer, tudo bem, legal, é o que é e vira a página. Nós estamos, como você bem falou, nesse momento, é uma transformação exponencial. Então, se vocês imaginam o que é exponencial, vou dar uma imagem para vocês entenderem o que é o exponencial. Imagina que vocês têm um lago, né? E eu digo a vocês que tem lá uma Vitória Régia. E essa Vitória Régia, a cada dia, ela vai dobrar a área de cobertura desse lago, né? E eu vou dizer para vocês que no dia 30, no final do mês, esse lago vai estar 100% coberto por Vitórias Régias, né? Uma equação, né, de vezes 2, exponencial 2, né? Pasme, até o dia 23 do mês, menos de 1% do lago estará coberto. Na última semana do mês, dia 23 ao dia 30, esse lago estará 100% coberto. Esse é o poder do exponencial. Muitas das transformações que nós estamos vendo hoje,
Porque elas ficaram visíveis a partir desse 1%, depois 2, 4, 8, 16, 32, 64, e aí chegamos nos 100%. Né? Começaram anos atrás, mas estavam invisíveis. Sim. Isso tanto para o bem, quanto para os desafios que temos que enfrentar. Nós estamos vivendo um mundo exponencial. Vamos pegar um exemplo muito presente para todos. Dia 5 de novembro de 2022, eu já estou longe. Essa história talvez começou lá em 1950 com Alan Turing, que começou lá com Alan Turing, quando a gente pensa em inteligência artificial. Ainda não generativa, tá? Mas se a gente pega 5 de novembro de 2022, vem o ChatGPT e fala, puxa, olha só, você pode conversar com a máquina, né? E eu vou criar coisas para vocês. Desde então, não precisa falar que nos primeiros 2 meses chegou 100 milhões de pessoas usando a plataforma, que é indescritível em velocidade, mas desde então o mundo simplesmente virou de ponta cabeça. Sim. Temos um mundo completamente diferente. Ao ponto que a frase que você traz, que eu te mandei semana passada, que eu estava discutindo com outros educadores, como é que a gente forma pessoas? Como é que eu formo professores? Como é que esses professores vão formar alunos? E como esses alunos vão viver nesse mundo? Não há dúvida. Há 5 anos atrás, a McKinsey fez um estudo dizendo que o Brasil, especialmente o Brasil, McKinsey, a consultoria, dizia que o Brasil, dentro de alguns anos, teria um gap gigante adicionando 15 milhões de desempregados adicional ao mercado. E por quê? Você teria um grupo de pessoas que estariam ali com um emprego em habilidades de baixa tecnicidade. Né? Então, você pega uma manicure, você pega um psicólogo, né? Onde você tem muita interação pessoal. Né? Esses empregos estariam garantidos. Ou as funções de alta tecnologia, né? Ou seja, aquela programador, o analista de dados, quem quer que seja ali Desenvolvedores. O meio ia virar um grande mar de desempregados. Né? E o meio está todo mundo. Né? E o meio é todo o restante. 90%. Né? Se a gente imaginar que os Estados Unidos tem 3,5 milhões de pessoas que trabalham em caixas de lojas de varejo, seja supermercado, né? Isso sumiu. Hoje é o autoatendimento. Exatamente. Né? E a gente já está sofrendo isso no Brasil também. E se a gente imaginar que no passado nós tínhamos, né, o ascensorista dentro do elevador, isso sumiu. Como subiu o cobrador em muitos lugares, né? Tem países que culturalmente, como a Argentina, ainda mantém a pessoa que puxa a cordinha para você descer no ônibus. Mas isso é cultural, para dar emprego para as pessoas. Então, assim, nós vamos ter um volume gigante de pessoas que vão se encontrar com uma grande dificuldade de encontrar empregos. Já aconteceu no passado? Sim. Mas se você pegar um mapa de emprego dos Estados Unidos de 1850 até 2010, você vai ver que em 1850, metade da população americana estava empregada na agricultura. Né? Por volta de 1940, essa curva vira e você vê a agricultura perdendo espaço, mas crescem áreas de administrativo e serviços, principalmente. Aí você me pergunta, já aconteceu no passado? Aconteceu. Os pessimistas vão dizer que os empregos vão ser substituídos pela máquina, né? Como foi na agricultura. E vão haver menos empregos. Os otimistas já olham para o lado e falam assim, puxa, então eu preciso desenvolver novas habilidades, novas competências. Sim. Nos Estados Unidos, isso aconteceu. Em 1850, eram 7 milhões de empregados. Em 2010, nós tínhamos mais de 150 milhões de empregados. Né? Então, isso daqui não foi diretamente proporcional ao crescimento da população. Mas, muito pelo contrário, mais gente conseguiu emprego do que o crescimento da população. Então, voltando à minha inquietude, porque é o seguinte, nós temos nesse mundo exponencial muito menos tempo para formar esses jovens para atuar nesse mercado. E eu diria para vocês, nesse mundo que não existe. Um estudo da Dell Technologies diz o seguinte, em 2030, 17 de cada 20 profissões que existirão em 2030 não existem hoje. Peraí, 17 em cada 20 profissões não existirão. Que não existem hoje. Tá. Então, se eu penso num aluno sentado na educação básica hoje, educação básica que nós conhecemos, né, como hoje Fundamental 1, Fundamental 2, médio ou antigo primário, né, ginásio, colegial, né? Essa educação básica hoje, 2/3 desses alunos
estarão trabalhando em profissões que não existem. Então, quando eu brinco, eu pergunto para o aluno o que ele quer ser quando crescer, ele tem 2 respostas certas para dar. A mais certa é não sei. Essa está perfeita. E a segunda é grande. Tirando essas 2, toda outra resposta que ele der, eu não vou dizer que está errado, mas ele está olhando para o espelho ou retrovisor. Meu pai é advogado, minha mãe é dentista, meu primo é engenheiro, eu tenho um outro primo meu que é publicitário. Sim, ele está olhando para trás. Ele não consegue falar para você que eu quero ser um controlador de drone civil. Sim, porque a hora que a pizzaria entregar com drone, a Amazon entregar com drone, o motoboy virar o drone, alguém tem que controlar o espaço aéreo. Sim. Ele não consegue falar para você, eu quero ser um desenvolvedor de personalidade robótica. Sim. Porque você vai ter o seu robô. A Tesla não lançou outro dia agora, semana passada, lá o seu robô, o seu assistente de robô. Sim. Assim, será que eu posso desenhar personalidades de robô? Por que não? Uma jornalista nos Estados Unidos, uns meses atrás, fez um experimento com as soluções de ChatGPT e ela desenvolveu 6 personas para poder interagir. Eu estou cansado dos meus amigos mandar WhatsApp, eles não me respondem. É incrível, não é? Incrível. Estou cansado de conversar com os meus amigos, ninguém me responde. Então ela treinou a máquina para ser um psicólogo, outro ser um amigo, sei lá, de infância. E ela desenhou personalidades, onde ela foi treinando, né, a inteligência artificial generativa para poder responder para ela com aquele perfil de persona. E ela está interagindo com essas 6... Com esses 6 seres. 6 amigos. 6 amigos virtuais que ela criou. Personagens que ela criou. Faz parte da vida dela agora, você imagina. Ela é um Fernando Pessoa. Quase um Fernando Pessoa, exatamente. Assim, é uma profissão que não existe hoje, ou que com certeza ainda tem muito campo para desenvolver. Então, quando a gente pensa nesses jovens, como eu capacito esses jovens? Bom, eu já que você entrou nessa, eu vou fazer uma pergunta. Aliás, na verdade, vou emendar 2 perguntas. Vamos nessa. Primeira coisa é isso. É exatamente como formar essas crianças para essas profissões que nem existem. Quer dizer, como é que a gente consegue falar para elas, olha, vou preparar você para alguma coisa que não é inexistente. Como é que é esse futuro? E outra coisa, eu sempre me questionei, e para mim é uma coisa covarde, você chegar para um adolescente, 17 anos, falar assim, olha, o que você quer ser quando crescer? A partir daí você tem que fazer um vestibular para ter aquela profissão para o resto da vida. Então isso para mim é uma coisa que assim, como é que é uma criança praticamente que não tem experiência nenhuma e ele tem que escolher uma profissão que ele vai realizar. Isso aconteceu comigo, aconteceu com vocês, acredito. Eu, graças a Deus, tive meu pai, eu fiz administração antes de fazer odontologia, eu fiz administração na FAAP e depois eu fiz odontologia. Mas 90%, estou chutando baixo até, das pessoas, ela segue as profissões que ela entrou na faculdade com 17, 18 anos e tal. Então, isso, eu acho que é imaturo. Como é que é isso hoje em dia? Como é que é essa interação e como é que é essa interpretação, no teu caso, aí, que você está muito mais ligado em relação a isso? Eu estou errado em pensar assim? Porque o que eu vejo é que existe um imediatismo, existe uma necessidade de formação cada vez mais nova das crianças, e isso tem gerado uma série de patologias. Eu sou da área de médica, então a gente vê depressão, a gente vê a criança com síndrome do pânico, porque a pressão e a quantidade de informação é cada vez maior, né? E isso me deixa preocupado. Como é que é visto isso? Como é que é essa preparação? Eu acho que eu vou te responder fazendo uma analogia da área médica. Se eu pegar um médico do século XIX, pudesse teletransportar ele no tempo e largasse ele dentro de uma unidade hospitalar hoje, de ponta, ele foi transportado ali do século XIX, largo ele aqui no século XXI, ele não sabe por onde começar. Porque são telas, são diagnósticos, são dados, são estudos, são informações que no século XIX nem anestesia tinha. Nem antibiótico nós tínhamos, muito menos falar em vacina e tantas outras coisas, e muito menos imagens, como se tem hoje, capacidade de diagnóstico por imagens e todas as informações que o mundo da área de saúde consegue hoje prover para o médico tomar uma decisão embasada em fatos, em dados, que ele possa conduzir assim o tratamento do paciente. Ele não saberia por onde começar. Faça esse mesmo exercício com o professor, só mudou, o quadro não é mais negro, ele é branco, não é mais giz, agora é um canetão, ou ele tem lá uma projeção e está tudo resolvido, Então, assim... O professor consegue. O professor consegue.
Então, é incrível. E aí, quando a gente pensa nisso, aí eu trago uma analogia que você me perguntou, como a gente prepara o jovem para o futuro. Nós temos ainda uma geração, que são os pais que estão matriculando esses jovens na escola, que requerem dessa escola aquilo que eles vivenciaram. É verdade. Então, eu tive uma amiga minha, ela me ligou um dia, Henrique, você entende de escola? Entendo um pouco. Por quê? Não, pô, eu tô na dúvida, quero colocar meu filho na minha escola, tal, queria saber a sua opinião. Aí eu falei assim, tá, o que você procura? Aí ela me falou, eu falei com a escola A, B e C, tá, e já vi mais ou menos a linha que ela procurou, pelo que eu conheço as escolas, e qual que você gostou mais? Ah, gostei dessa. Ah, legal. Por que você gostou? Porque ela classifica bem no Enem. Sim, é um critério de avaliação. Aí ela falou, ah, tá. Aí eu falei assim, que dia é hoje? Hoje é dia 17 de outubro. Ah, tá, legal, bacana. Uhum. Que roupa você... Perguntei pra ela, que roupa você vai vestir no dia 17 de outubro de 2039? Ela olhou pra mim e falou assim, não sei, Henrique, faço a menor ideia. Não sei se vai ser final de semana, dia de semana, se vai fazer calor, frio, se está chovendo, não tenho a menor ideia. Eu falei, essa deveria ser a sua mesma preocupação do Enem. Porque o filho dela, na época, tinha 2 anos. E eu usei 15 anos nesse salto. Então, assim, essa é a mesma preocupação que você deve ter com o Enem. Exatamente essa. Sem dúvida. Tá? Porque eu não sei se vai ter Enem, se seu filho vai querer fazer Enem, né? Como vai ser o Enem. Então, você está escolhendo uma escola hoje sob um parâmetro, uma coisa que vai acontecer daqui a 15 anos. Sim. É o critério dela que poderia ser melhorado. Então, esse é o critério. E agora, respondendo a sua pergunta, doutor Neto, que é perfeita. Vou fazer uma analogia ao mar, né? Eu não sei como o mar está lá fora. Hoje talvez eu saiba, mas eu não sei como vai estar amanhã. Então eu tenho que preparar a pessoa que vai enfrentar esse mar, né, com habilidades e competências. Não dando para ele a trilha. Ó, eu não posso dar conteúdo. Exatamente isso. O conteúdo é abundante. O que eu faço com o conteúdo? Pensamento crítico. Como eu avalio o conteúdo? Né? Como é que eu tomo decisões sobre aquele conteúdo? Uma análise, né, que eu vou fazer sobre aquele conteúdo que eu tenho. Porque o conteúdo é abundante. Né? Hoje, com o advento do ChatGPT, vamos até assumir que existem fontes confiáveis, porque já tem como você extrair informações de fontes confiáveis, né? Ainda padece de uma análise. Porque a IA generativa, ela é estatística. Né? Se eu faço uma análise de quantas vezes aquela palavra aparece do lado da outra, logo eu vou ter a conclusão que a minha formação da frase vai ter aquela palavra uma do lado da outra. Então, muitas vezes, as frases fazem sentido, sim, são bonitas, são simpáticas, né? Você lê em voz alta, você fala assim, nossa, que interessante. Bonito, imponente, né? Mas sobrevive a uma análise, às vezes, um pouco mais criteriosa? Sim, não. E é isso que precisamos desenvolver nos alunos. Então, se eu pensar esse jovem, e aí eu trago de novo o parâmetro do pai. O pai que está matriculando o jovem na escola quer saber se ele vai decorar a tabela periódica. Hoje, ali na cama, Robson cruzou em francês. Eu decorei aquilo. Bela Magrela casou-se com o senhor Barata, né? E assim por diante. Nem herói nenhum arranca a cruz, xerife Rondônia. Isso aí. Decorou mesmo, porque nem Decorei, certo? A gente cria esses subterfúgios, né? Para conseguir decorar. Eu compreendi? Não. Eu tenho entendimento? E você precisava disso? E eu gosto de dizer que o professor, na nossa época, eu vou colocar aqui, todos na nossa época, todos somos jovens que nem a Vanessa. Né? O professor tinha 2 objetivos, né? Ensinar algo novo para as crianças, né, para os alunos, e esperava que aquele conhecimento ficasse para a vida toda. Né? Eu gosto de dizer que esses 2 caíram por terra. Não ficam chateados comigo os professores, mas caíram por terra. O meu professor, então, vai ficar muito chateado comigo. Mas hoje em dia, se você chegar para um aluno com 6 anos, 7 anos, que é o início da alfabetização, e falar para ele que B mais A é Bá e C mais A é K, ele vai falar, me leva para o seu mestre, deve ser alguma seita que você está querendo me vender. Porque com 5.000 horas de internet, com 3.000 horas de YouTube, ele já entendeu que B mais A é Bá, que C mais A é K. Vamos, primeiro. 2, é o que eu falei que o professor de história vai ficar chateado comigo. Se ele me perguntar, meu professor de história, quais eram as capitanias hereditárias e os seus mandatários, eu vou dizer para ele que ele esperava, ele tinha esperança que eu memorizasse aquilo, que eu ficasse com aquilo. Sim. Eu não vou saber dizer para ele. Agora, é importante eu saber isso? Não, é importante a pergunta que eu faço no Google para poder chegar nessa informação. Então, isso traz um outro elemento de habilidades e competência. Mais importante do que a resposta é você saber formular a pergunta. Nós teremos um problema enorme
com jovens por carência de vocabulário que não vão conseguir interagir com o ambiente de ChatGPT. Porque eles não leem. Porque eles não leem, porque carece para eles a forma de construir, né, um prompt, né, de uma maneira estruturada, com todos os detalhamentos para poder ter o resultado que querem. Sim. Ele tem uma ferramenta muito boa, mas ele não sabe para que usar. Não sabe usar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Henrique, e me corrija se eu estiver errado, tá? Hoje, a grande maioria das escolas, a gente pode ir por dois viés, né? Escolas particulares e escola pública. Hoje, o que eu vejo como pai de 3, né? Que uma está estudando para a faculdade, os outros 2 estão em escola particulares e já estudaram um tempo em escola pública. Então, assim, não consigo comparar uma com a outra. Mas o que eu tenho, até da época que eu estudei, sempre estudei em escola pública, o aluno é feito para responder sim ou não. Sim, senhor. Não, senhora. Sim, né? Se existe uma indagação ou a pessoa quer contrapor o professor, ele já não é bem visto, porque ele é o baderneiro, ele é o cara que... Enfim. E com isso a gente está criando pessoas o quê? Limitadas, como você falou, dos prompts, sejam eles na internet ou de criar coisas novas. A gente vê que muitos hoje comunicadores são os bagunceiros, né? Aqueles que não estudavam, mas que tinham relações, os inquietos, né? E que tinham boas relações dentro da sala com os professores, com os diretores, e era o articulado, conversava com todo mundo e se deram muito melhor do que aqueles que estudaram e sim senhor, não senhor, se formaram, tiveram a sua formação acadêmica, seguiram o rito, né? Como foi dito pelo Neto. O que fazer para que isso, toda essa tecnologia, né? Toda essa inovação, eu vim conversando com a minha esposa sobre isso no carro, né? A minha preocupação de falar o seguinte, a minha filha está estudando para medicina, quer ser neurocirurgiã, e eu vinha falando, ela precisa aprender a mexer com o computador, porque vai chegar um determinado momento que o médico não vai estar mais ali, né? Fazendo a cirurgia, ele vai estar aqui no computador, dando comando para aquela máquina, para que a máquina... nem todas ainda, né? Mas então, assim, é muito... né, dificultoso, é uma dificuldade muito grande para que a gente consiga mudar isso, por exemplo, no ensino público. Até por conta de uma doutrina que se arrasta passando de geração, né, para a geração tanto dos professores, e não estou falando mal dos professores, me desculpem, mas grande maioria, eles vêm com aquele mesmo padrão e os alunos, até por conta dos pais ou até por conta da educação, mantêm-se nesse mesmo ritmo. E aí você pega um estudo defasado, sem tecnologia, porque hoje quais são as escolas públicas que tem? E eu vou falar, porque eu fui candidato a vereador para São Paulo aqui dessa vez, e uma das minhas pautas eram levar tecnologia, eu acho que de todos os candidatos, né? A grande maioria, levar tecnologia para essas crianças, né? A educação financeira, enfim. Qual que é o segredo para que isso mude? O que você enxerga para que isso possa falar assim, olha, isso é palpável daqui 5 anos, 6 anos, ou o que precisa mudar para que essas crianças não fiquem naquele gap de falar assim, ó, esse aqui vão estar todo mundo desempregado. Nós falávamos sobre isso, eu falava assim, ó, qual que é a preocupação? Ou o cara vai ser um mega CEO de uma empresa gigante, porque ele vai ter robô atendendo para ele. Motorista, ele não vai precisar mais. Porque ele vai entrar no carro e leva para onde ele quer. Então, assim, imagina, o que vai acontecer? Eu estou sendo o pessimista? Eu achei interessante você falar assim, ou é o pessimista... Não. Ou é o... De jeito nenhum. Eu acho que você trouxe um ponto que a sociedade está vivendo esse momento. Tá? Não é... O Brasil ranqueia super mal no PISA, que é um exame que é feito a cada 2 anos mundialmente. O Brasil está lá nas 60 e tanto dos 70 países, né? Mas não é uma questão só que afeta o Brasil, a sociedade como um todo. Eu vou fazer um paralelo aqui com outro momento da história, né? Então, se a gente pudesse fazer uma curva aqui, apresentar, por exemplo, uma curva da evolução tecnológica, eu vou pegar 2 momentos de revoluções tecnológicas. Revolução Industrial, né? Quando surge a máquina a vapor ligada a um tear, aí você fala, mas Henrique, você foi longe, né? Puxa, mas vocês vão entender por que eu fui lá, né? A gente substitui a força humana e, de repente, eu ganho uma capacidade de produtividade gigante, né? O que aconteceu com a educação naquele momento? Surgiu uma dor social,
Porque não adiantava eu querer extrair pigmento de uma folha se eu tenho que tingir tonelada de tecido. Antes era ali, o tecido que eu estava ali fazendo, ali bordando ou né, costurando ali em casa. Dava conta de eu ficar agora existia o gargalo. extraindo ali um pouco de pigmento de folha. Aí nascem os cursos de química, como nasce em física, como vai nascer engenharia, logística, contabilidade, porque de repente eu preciso dar vazão para aquela capacidade produtiva. Então aquela dor social que surgiu naquele momento é atendida pelas grandes universidades. É da diversidade se tem as oportunidades. Né? E por isso que eu trago isso do lado passado, porque grande parte do crescimento das universidades... Brasil, pasme, universidade é coisa do século XX, tá? Não vou dizer para vocês que existiu antes do século XX, porque não existiu. A Universidade do Brasil é do século XX. Mas as universidades europeias são lá do século XIV, XV. Você tem universidades ali, 13, mas o grande boom universitário, ele vem respondendo uma dor da sociedade que eu precisava trazer formação para as pessoas para poder conviver com essa tecnologia nova que, de repente, trouxe desconfortos que precisavam ser atendidos. Tá? A nossa educação, ela ainda é fruto dessa revolução iluminista, conteudista, ampla. Um aluno hoje do Fundamental 2 para o médio, ele vai ter 15 disciplinas. Né? Então, assim, ele vai ter, de uma maneira muito rasa, ele vai ver um monte de coisa. Depois a gente discute sobre isso, mas esse é o conceito da educação de hoje, sim, o que vai levar minha resposta para você. Nós estamos vivendo agora uma segunda, e eu estou resumindo muito, uma segunda revolução, e a revolução digital. Que a gente pode dividir em 4 revoluções, né, que vai desde dali da internet, né, 1996, quando chega a internet é um pouco mais ampla, né, as redes já começaram antes, né, mas quando chega acesso à população, a grande rede mundial, e isso daqui agora com o ChatGPT. Se alguém vai dizer onde essa revolução vai terminar, é taxado de tão louco como se alguém falasse para você lá no início da Revolução Industrial, eu sei onde vai se terminar. Então, qualquer um que fala, eu sei o que vai acontecer, pode desconsiderar. Especulador. Tá? Especulador total. Então, nós estamos agora vivendo uma segunda revolução. Estou falando de maneira bastante assim, resumida. Sim. E a educação precisa trilhar esse caminho. Então, para a sua pergunta, a educação, seja ela pública, seja ela privada, tá? Na sua grande maioria, o professor busca conteúdo e resultado. Foco no resultado e foco em passar conteúdo. Esses são, de grande maneira, os grandes objetivos do professor. Sim. Tá? Qual a minha sugestão? Foco não deveria ser resultado, mas no processo. Tá? E aí eu vou falar de 4 pilares que são essenciais, são as habilidades do século XXI, e eu pego 4 pilares que são chaves para a gente começar a resolver essa equação, desse problema, como a gente resolve essa questão que eu falei de habilidades e competências e não só conteúdo. Tá? Eu vou começar com 4 pilares iniciais. Criatividade, comunicação, você falou dos inquéritos do fundo de sala de aula, né? Comunicação, colaboração, né? E pensamento crítico. Então vamos pegar o primeiro. Criatividade. Um estudo feito na década de 80, pegou 1.500 pessoas, tá? Perguntou para elas o que fazer com clips de papel. Aí eu digo a vocês, pessoas normais chegam em 15 ideias, pessoas criativas chegam em 50, gênios chegariam a 200 ideias do que fazer com clips de papel. Uau! Legal, né? Só que essas 1.500 pessoas... Quantas ideias você tem que fazer com clipe de papel? Você já sabia das 200 ideias? Você não, eu não cheguei em muitas, não. Você vai entender por quê. Não cheguei. Ele chega a mais de 200, ele chega a mais de 200. Eu já vou explicar. Essas 1.500 pessoas que foram testadas, isso foi um estudo feito nos Países Baixos, eram crianças de 5 anos. Tá. Qual o percentual que vocês acreditam que crianças de 5 anos, essas 1.500, qual o percentual delas que chegou no estágio de gênios? Todas. Acho que a grande maioria. A grande maioria. 98%. Chegou no estágio de gênios. Retestaram essas mesmas crianças 5 anos depois. Então, lá em 1985, retestaram as crianças 5 anos depois. As mesmas 1.500 crianças. Qual o percentual delas que chegou no estágio de gênios? Ah, já diminuiu. 20%. Está pela metade para 50%. Retestaram essas mesmas crianças 5 anos depois, com 15 anos. Elas já tinham 15 anos, estavam no final do seu ciclo. Já tinham passado pela escola tradicional. Eu falo, e aí cai para 30. Eu brinco, por onde essas crianças passaram entre os 5 e os 10? Pela escola. O que a gente aprende na escola? Só tem uma resposta certa, está no final do livro e não pode olhar.
E a resposta certa é que o professor, muitas vezes, que contrapõe, que eu já peguei o que está no livro, e ele contrapõe, não é isso, é o que eu estou dizendo, e o aluno fala assim, não, mas está no livro. Não, mas o certo é isso. E aí, como é que você discute? E outra. Você também não pode perguntar pro seu coleguinha, né? Não pode falar com o coleguinha. Porque isso aqui é cola. No mercado de trabalho chama benchmark, né? Melhores práticas. Mas lá é cola. Lá não pode. Não pode conversar com o coleguinha. É você com você mesmo. Então é você com você mesmo. Então, assim, vamos entender por que a escola mata a criatividade. Porque ela mata a criatividade.